Pai Celestial, queremos agradecer essa oportunidade de podermos estudar sobre Jesus, sobre o Senhor Jesus, sobre nosso Mestre, aprender sobre a obra que Ele fez, que Ele nos ensina e a maneira como nós devemos viver hoje. Agradecemos por esse privilégio e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, o que nós vimos até agora, na semana passada, então a gente deu uma passada bem rápida e a gente falou no começo da aula quem é esse. Vimos que Jesus não era um homem comum. Falamos um pouquinho dessa pergunta, dessa frase que Jesus nos faz, né? Quem vocês dizem que sou? Trouxemos aí a palavra Christos, né? Que significa Messias, né? O significado, filho. Falamos sobre o Logos, gravidez, período de casamento dispositório, o casamento em si e a encarnação. Só recapitulando rapidamente, né, alguns pontos que a gente viu. A gente falou do nascimento, né, que Maria sai de Nazaré, aqui na Galileia, que é o norte de Israel, e vem aqui até Belém, que fica aí bem próximo de Jerusalém, né? Então, Belém está a 140 quilômetros de Nazaré, comentei a semana passada. A palavra Belém significa casa de pão, fica a 715 metros acima do nível do mar, e a Belém fica cercada aí por terras férteis, figueiras, oliveiras, e fica a 8 quilômetros de Jerusalém. A gente viu sobre isso. Só lembrando que todo esse trajeto que eles fizeram foi a pé, né? Imaginando um terreno irregular. E aqui até eu trouxe uma foto aí, uma imagem feita por inteligência artificial, tentando mostrar um pouquinho de como foi isso. Onde Jesus ficou, na manjedoura, né? Ou seja, a divindade de fraldas, foi colocado num coxo para alimentar animais, num estábulo, né? Até porque eu comentei a semana passada que não havia hospedaria. E algumas reações, né, de personagens que nós vimos ao longo da aula, que os magos chegaram para adorar Jesus, encheram-se de júbilo, prostraram-se, adoraram, deram presentes, ouro, incenso, mirra. Os pastores, né, que o anjo aparece, a glória resplandece para os pastores, ficam aterrorizados. No entanto, eles correm para Belém, encontram Maria, né, José e o bebê, viram, contaram, e todos aqueles que os pastores contaram ficaram admirados. E Maria, a reação dela, ela guardava as palavras, né, ou tudo o que ela via no coração e meditando em tudo aquilo. Né? Bom, começando a aula 2, esse é o cronograma de aulas. Semana passada vimos a identidade de Jesus e hoje o meu objetivo é que nós possamos responder ao Criador, né, que a gente esteja respondendo, né, gerúndio, ao Criador. E aí a gente também tem uma perspectiva aí da vida como Deus planejou para cada um de nós. Amém? Seguimos. Semana passada eu fiz uma pergunta que eu não... Falei, como é que era mesmo? Estava me lembrando da série The Chosen. E eu falei assim, como é que era o nome da Maria Madalena no primeiro capítulo? Né, como ela era conhecida, e eu fui ver. E ela era conhecida como Lilith. E por quê? Isso não está na Bíblia, mas é uma licença poética que os autores usaram como recurso para poder mostrar como era ela, como Maria era antes e depois de ter encontrado Jesus. Então eles usam esse recurso, como várias situações que acontecem na série não são retratadas na Bíblia, mas são maneiras aí dos autores enriquecerem a obra para mostrar o que Jesus nos fez. Bom, respondendo ao Criador, vida como Deus planejou. Quando a gente vamos falar um pouquinho da aliança da circuncisão. 8 dias depois do nascimento, acontecia um ritual, né? Isso para todo homem, né? Todo menino, todo bebê judeu,
que identificava aí como um filho genuíno da aliança feita entre Deus e Abraão. Então ele tinha que fazer a circuncisão. E nesse dia, o nome de Jesus foi oficializado como Jesus, que é uma variante aí de Josué, em hebraico, né? Yeshua, e significa Deus é salvação. Então, a terra aí, era um nome que Deus escolheu, ele está mostrando aqui quem Jesus era, a identidade de Jesus, né? Então, na lei de Moisés, a Maria deveria completar, né, a purificação ritual e tinha que caminhar até Jerusalém, ao templo, que eu comentei já agora no começo, que eram 8 quilômetros. E aí, ali em Jerusalém, no templo, haveria um sacrifício e uma oferta, né? Uma dedicação do menino a Deus. Aí o que acontece? Quando a gente vai lá em Lucas 2:25, aparece um personagem na história que é chamado Simeão, que era justo, piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele se aproximou de Maria. O autor do livro fala que, ousadamente, ele vai e toma o menino nas mãos, né, que é Jesus. Ou seja, imagino que nenhuma mãe, né, esperaria, quando estivesse em qualquer lugar, que um estranho viesse e pegasse seu bebê, né, com 8 dias. E ele estava ali no templo já há algum tempo, esperando que o Messias, o enviado, ungido, fosse apresentado. Então, pelo Espírito Santo, é revelado para ele e ele vai até lá. E como Deus prometera para ele, né, através de revelação, que ele veria o Messias. E aí, em Lucas 2, 28, 32, nós vemos: Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então, o Senhor deu a Simeão aí essa revelação para que ele encontrasse o Messias, o prometido. E eu digo assim, talvez num simples olhar, ele percebeu que aquele era o Messias. E ele faz essa declaração, né? E Simeão os abençoa, como a gente vê aí na sequência, em Lucas 2, 34 a 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. De outro modo, ele está falando o seguinte: esse menino tem um propósito muito especial. Né? Então, ele vai ter um destino que não dá para a gente ficar no meio termo. Ou a gente escolhe, a gente vai ter que escolher como eu acredito ou o que eu vou fazer com essa situação que está sendo colocada. Ou seja, todo aquele que encontrar Jesus vai ter uma revelação. É isso que ele está dizendo. E aí não demorou muito, a profecia começa a se realizar, né? Eles não esperaram muito. Eles estavam ali naquela região, certo? Jerusalém, o bebê apresentado, deveriam voltar para Nazaré. Os magos aparecem e quando a gente vê lá, Herodes fica sabendo, através dos magos, que eles vão atrás de Jesus, e Herodes entra em paranoia. E aí ficou aí muito interessado em Jesus, como a gente viu na semana passada. E aí temos 2 versículos aí em Mateus 2. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Enviou-os a Belém, disse, os magos, né? Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Na verdade, não era isso que ele queria, a gente sabe da história, né? E os magos vão, encontram Jesus, e, por revelação divina, eles são advertidos, né, que Herodes, na verdade, não queria, e fala assim, ó, muda o caminho, muda a rota, faz outro caminho. E a gente sabe a história, não é isso? Então,
a gente vê que o coração rebelde aí, e ilegítimo, né, do rei, ele fica perturbado, e aí a gente tem aí resultados aí bem trágicos com Israel. O que aconteceu? Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem em Belém e nas proximidades todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo informado pelos magos. José e Maria, o que fazem? Fogem para o Egito. E aí ficam lá até o período em que Herodes morreu, e depois, por revelação, eles voltam, não é isso? E um pouquinho mais para frente eu vou mostrar um trecho, um relato do historiador Flávio Joséfo, dele mostrando como é que Herodes morreu, possivelmente, né? Ele escreve isso. Mas quando a gente vê esse trecho aí de Mateus 2, 13 a 23, essa é uma imagem, né, que aparece, que tirei da Wikipedia, mostrando aí a fuga de Jesus com Maria para o Egito. Essa aqui é uma possível rota. Fiquei procurando mapas para tentar entender assim, qual seria exatamente o que aconteceu com Jesus. Existem várias especulações que, possivelmente, José e Maria foram para alguma cidade A ou cidade B. E aí eu fui na inteligência artificial e coloquei lá o prompt e acabei fazendo esse mapa. E aí vamos lá, eles estão em Belém, vão até Jerusalém, voltam para Belém, e aí, advertidos, fogem para o Egito. Então, está aqui a rota. Mênfis era a principal cidade do Egito, e depois, advertidos por sonho, eles voltam, mas como Arquelau, que era o filho de Herodes, já estava no lugar, né, de Herodes tinha morrido, e ele era muito pior que Herodes, eles resolvem voltar para Nazaré. Então tem aqui um pouquinho aí da possível rota. O tempo que eles levaram saindo de volta do Egito até chegar em Jerusalém? Não temos isso. Assim, o que eu vi em alguns comentários é que pode ter durado semanas ou meses, até no máximo 1 ano. Por quê? Pelo período, quando a gente vê a história de como Jesus volta, e depois, o próximo relato que inclusive a gente vai ver, Jesus que a gente encontra, é só quando ele tem 12 anos. Então, mas ele é apresentado no templo. E para ser apresentado, não tinha um período... 8 dias. De meninos e tudo? Sim, então, com 8 dias eles devem ter ido ao templo, deveriam ter ido ao templo para apresentar Jesus, fazer as ofertas e também a circuncisão, junto com a circuncisão. Ele fugiu como bebê. Outra coisa, por que eles devem ter ficado aproximadamente 1 ano? Herodes usa um cálculo médio aí, quem eu quero exterminar para que não seja o rei. Ele usa aí um cálculo de 2 anos, possivelmente o que os magos falaram. Então, a gente acredita que isso não deve ter demorado muito, talvez semanas ou meses, para eles voltarem, no máximo 1 ano. Eles ficaram no Egito e voltaram. Eu sempre entendi que, desculpa a minha ignorância, mas eu entendi que de Belém eles fogem para o Egito, depois de que Jesus é apresentado no templo. Não, é o contrário. É porque ele não poderia ser apresentado no templo nesse período, porque Herodes queria matar, né? E aí o que acontece? Uma vez que ele nasce em Belém, vai para o templo para ser apresentado. Lembra que era uma festa, uma Páscoa. Estavam lá, ele tinha um prazo de 8 dias para fazer a circuncisão. E ele tinha que ser apresentado no templo para ser feito um sacrifício, como oferta pelo nascimento do bebê. Então eles não poderiam esperar muito tempo. Nesse meio tempo, entre ficar lá ou até voltar para Belém, os magos foram advertidos e eles fogem quase que imediatamente para... Então não ficaram muito tempo, não voltam para Belém, até porque Herodes queria matar lá. Né? Okay. Faz sentido? Sim. Mais alguma pergunta? Você fez a referência a Simeão, filho de Léo.
e pai de Gamaliel. Interessante. Agora, como comentário do Flávio Joséfo, olha o que ele fala sobre a morte de Herodes. Agora, porém, a indisposição de Herodes havia ficado muito pior do que de costume. Seus intestinos também estavam extremamente supurados, e a dor o atingia com mais violência no colo. Um líquor aquoso e transparente também havia se acumulado em seus pés, e algo semelhante também se apresentava na parte interior do seu ventre. Mário, que doença pode ser essa? Médico aqui? Deixa eu consultar os universitários. Provavelmente teve aí o que seria mais comum na época, um apendicite, que deu uma peritonite e aí... Ou seja, uma condição hoje tranquila de ser tratada, na época nem tanto, né? É chamada de dor do lado. Mas a referência que eu comentei, né, é que em Mateus 2, 13 a 14, o anjo aparece e fala para o casal, ó, vai para o Egito. Onde ficou até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Está lá em Oséias 1:1. Então, como que uma comparação, talvez, do casal, né, para refazer o caminho do Êxodo com Jesus, Jesus vai para o Egito e volta para a terra que Deus prometeu a Israel. Então, Jesus seria aí o Israel que Deus queria chamar de filho. Comentário do Charles Swindoll no livro, tá? Não fui eu que pensei isso, então é um comentário do Charles Swindoll. Agora, falando um pouquinho do caminho dos israelitas, no Êxodo, né? A gente conhece um pouquinho da história, né? Acho que quase todos aqui devem conhecer um pouquinho da história dos israelitas, né? No Êxodo. Deus buscava um povo para chamar de seu, tira o povo da escravidão do Egito e para que o povo vá para a terra prometida, exatamente a terra aí de Israel, Canaã. E o que acontece com o povo? Eles escolheram adorar falsos deuses. A gente vê a história. E com essa consequência disso, eles sofrem repetidas invasões, são exilados da terra prometida, restaurados, né? Eles começam a adorar a Deus externamente, mas no coração eles adoravam a riqueza. Temos várias referências nos evangelhos sobre isso. E Deus retira a proteção. Tanto que, quando Deus retira a proteção, nós vemos aí quase 400 anos de silêncio de Deus em relação aos profetas para se comunicar com os israelitas. E aí Deus entrega todo aquele povo a líderes corruptos, a gente acabou de falar de Herodes, deixa de falar com eles, e 400 anos depois, os líderes religiosos têm aí um novo ídolo, que é ao lado da riqueza, é o quê? A sua justiça própria. Então os fariseus, saduceus, mestres das leis, passam a ter a justiça própria deles, né? Tivemos diversos mandamentos que Deus nos dá, eles transformando em vários mandamentos. O sábado, por exemplo, é transformado em 39 mandamentos, né, de como lavar a mão, etc. E José e Maria, de volta à Terra Prometida, como eu falei, pode ter durado aí semana ou meses, né? E eles resolvem voltar e eles percebem o seguinte, na ingenuidade, né, do casal, é que eles esperavam que o Messias assumisse o trono, né? Mas quando eles voltam, o trono está ocupado. Herodes morreu, seu lugar Arquelau assume, que era muito mais violento e excêntrico. E a expectativa de que Jesus assumisse o reino, né, da maneira como eles conheciam, vai diminuindo e, quer saber? Vamos voltar para Israel. Oh, desculpa, para Nazaré. Vamos voltar para Nazaré, né? Vão passando o tempo, 11 anos se passam, todas aquelas memórias, aquelas cenas, aqueles contatos que eles tiveram vão se dissipando, a coisa vai ficando nebulosa, opaca, né? Vai ficando abafada, né? A gente entra, ou eles entraram numa monotonia do dia a dia, a gente sabe o que é isso, né? A gente entra na monotonia do trabalho, da universidade, da faculdade, enfim, da escola, esqueceram o que Simeão falou, né? Mas a gente vê, é claro,
está escrito e a gente acompanha a história, né? Temos a história toda hoje nas mãos, né? Que Jesus era um menino com destino que afetaria todos aquele que o encontrasse, que o tivesse conexão. Já visto que nós estamos aqui estudando sobre a vida de Jesus. Então, como comparação, fiz um quadro aqui. Simeão, como viu Jesus? Simeão viu Jesus como uma salvação prometida. Como respondeu a isso? Louvou e profetizou. Os magos, que eram um rei digno de honra, procuraram, adoraram, deram presentes. Herodes ameaça seu poder. Enganou, resistiu, atacou, matou. E José e Maria, filho confiado por Deus, protegeram e obedeceram. E aí, nesse pouca história que a gente tem, a gente vai tentando o quê? Escavar um pouquinho para ter um pouquinho de informação, né? Onde nós temos os relatos, né, sobre a vida de Jesus, as testemunhas, né? Não sei se Lucas foi exatamente uma testemunha ocular, mas ele foi alguém que pesquisou bastante, deve ter entrevistado Maria e os outros discípulos, outros apóstolos, para fazer os relatos. Mas nós temos aí Mateus, Marcos, Lucas e João, que são relatos unânimes, aceitos, né, pela história de que, do que eles trouxeram para que a gente pudesse conhecer. E nenhum deles vai apresentando nenhuma informação até os 11 anos. Tem o silêncio lá em Lucas 2,40. Lucas dá um petisquinho para a gente, que ele fala assim no 2,40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então nós não sabemos sobre a vida de Jesus até os 12 anos. Então o que nós sabemos? Que a gente tentando cavucar aí, né, para tentar entender um pouquinho. Então, provavelmente Lucas, né, como alguém, um pesquisador, um cientista, foi tentar encontrar informação, foi pesquisar, deve ter entrevistado Maria e os demais. Todo menino judeu com 13 anos tinha que passar pelo Bar Mitzvah, que é muito diferente do que acontece hoje, que é o filho do mandamento, então tinha uma cerimônia no qual ele deveria passar aí para maioridade, né? Então a gente pode especular como é que era essa cerimônia no século I. A gente sabe o que acontece hoje. Na preparação, né, isso acontecia na preparação, Jesus sendo submetido aí ao programa, né, para a idade adulta. Agora, um ano antes, os pais de Jesus vão para uma festa, né, que é de Páscoa e Pães Asmos, que normalmente durava aí 8 dias, e vão participar dessa festa em Jerusalém. Ou seja, 148 quilômetros, né, considerando aí Belém, ou não, Belém era depois, são 132 quilômetros, né, que eles saem lá de Nazaré, vão para Jerusalém, para participar dessa festa. O que acontece na volta? Quem lembra aí? Enquanto isso eu vou tomando água. O casal viajou antes e não sabia que ele estava no templo falando com os doutores, né? 3 dias depois ele volta. Antes deles voltarem ao templo, eles percebem, voltando, que Jesus não estava junto. Então eles esperavam que toda aquela caravana, talvez 100 e poucas pessoas, Jesus estivesse ali com os primos ou com alguém, né? E Jesus não está junto, né? E aí, Lucas 2, 45 e 46 fala: como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Então, como eu falei, eles pensavam que Jesus estava com alguém no meio daquele grupo, familiares, voltando, e eles voltam para Jerusalém. Quando eles voltam, onde é que Jesus está? Com 11 anos, 12 anos, pré-adolescente, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. A reação no 47. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. A palavra grega aí, usada para maravilhado, descreve aí, assim, duas reações. Primeiro,
basicamente é perder o juízo. E isso de um modo figurado. E a segunda é perder a cabeça. Mais ou menos a gente poderia falar o seguinte: eles ficaram meio fora de si com aquilo que eles estavam ouvindo de um menino, de um pré-adolescente, se maravilhados. Ela não, quando a gente olha a palavra em português, ela não traduz exatamente a surpresa e entusiasmos que os mais capacitados mestres de Israel estavam naquele momento. É mais ou menos o seguinte: imagina aí um menino de 4 anos começa a chegar aqui e começar a ensinar sobre física nuclear. Ou o autor do livro aqui, o Charles Swindoll, ele fala assim, imagina um menino de 4 anos tocar perfeitamente. Alguém é músico aqui? Tem aqui um candidato a músico. Imagina um menino de 4 anos tocar perfeitamente o concerto para piano número 3 de Rachmaninoff, do início ao fim. É um comentário que ele faz no livro. Era tal a maneira como eles ficaram assim, maravilhados, né? Admirados com Jesus. O termo grego indica que Jesus foi capaz de reunir conceitos, gerar ideias muito além da compreensão aí de um pré-adolescente de 12 anos. Eles não conheciam ninguém com tamanha capacidade de penetrar no cerne de uma questão como Jesus. A palavra é existeme. Acho que é assim que pronuncia. E essa palavra eu fui procurar e ela representa o seguinte: seria uma boa tradução, é surpreender, estar fora de si, ficar fora de si, já falei. E a tradução do Antigo Testamento para o grego dessa palavra, a Septuaginta, usou essa palavra para descrever a reação de quem viu a Deus, de quem teve um contato com Deus. E Lucas usou a maior carga teológica disponível com essa palavra para representar a perplexidade que aqueles mestres estavam ali presenciando com um menino de 12 anos. E os pais? Quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Então sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Imagino que eles chegaram no templo, ficaram mudos, né? Emudecidos, olhando aquela cena com os mestres, né? Como todo pai, quando acontece alguma coisa assim, deve imaginar, deve estar numa vala, né? Se perdeu, está morto. Chega a estar no templo, né? E acredito que essa frase aqui, quem é pai, aliás, parabéns aos Dias dos Pais, um pai ou a mãe falaria para um pré-adolescente, depois de estar perdido 3 dias, né? Onde é que você está? Você não falou com a gente, não se manifestou, né? Mas lembra, ele estava perdido há 3 dias. E qual é a reação de Jesus? Ele perguntou: por que estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos? Tem tradução que fala na casa do meu pai? Ele foi petulante, hein? Ele sabia que era o Messias. Foi? Ele já sabia que era o Messias. O que vocês acham? Foi mal educado? Nessa hora eu penso que os pais devem ter pensado lá atrás, quando o Espírito Santo falou com Maria e com José, que ele seria um menino especial, um filho de Deus, né? Um enviado. Eu penso, né? Que eles devem ter caído em si. Não sei, a Bíblia não fala. É interessante, né? Porque a gente olhando, né? Tem algumas situações na Bíblia, né? Por exemplo, quando Jesus faz o milagre da transformação da água em vinho, né? Maria vai falar com ele antes, não sei se vocês lembram lembrei disso agora. E aí ela fala, acabou o vinho. E ele fala assim, mulher, o que tenho contigo? Essas expressões podem... Ela sabia quem ele era. Eu diria assim,
Não sei se ela sabia que ele ia fazer um milagre, mas ela sabia, você é o meu mais velho, né? Primogênito, por favor, ajuda aí que uma festa de casamento não pode ficar sem vinho. Mas a resposta pode parecer aí como de um pirralho insolente. Mas a gente até consegue ouvir a inflexão da voz, né? Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devo estar envolvido no assunto da casa do meu pai? Eles não lembraram, Maria e José entrando nesse ritmo de vida, tudo que tinha acontecido lá atrás, o anjo aparecendo para Maria, os magos, ela indo conversar com Isabel, o bebê de Isabel tremendo, ela esqueceu de tudo isso, né? E os pastores, palavra de Simeão, Herodes. Mas Jesus, assim, depois de tudo que vocês viram, de tudo que aconteceu, onde eu que deveria estar? Me diz. Pode parecer insolente, mas na cabeça dele, um pré-adolescente, era tão lógico isso que, primeiro lugar que vocês tinham que me procurar é aqui. Mais ou menos isso ele quis dizer. Eles, porém, não compreenderam o que lhes disse. Para ser preciso, o chamado não é aquilo que normalmente achamos que é. Ele deve ser escavado debaixo dos escombros da ignorância e da confusão. E de modo desconfortável, ele bate de frente com nossas inclinações humanas. Mas nada aquém do chamado de Deus pode embasar e cumprir o mais verdadeiro anseio humano, que é ter um propósito de vida. Jesus veio para nos dar um propósito de vida. Aí fica uma pergunta, né? São perguntas que a gente vai especular aqui, né? Como e quando Jesus descobriu o seu propósito? Seu chamado? Vamos lembrar que ele era onisciente, onipresente, ele tinha todos os atributos de Deus. Mas ele começou como qualquer pessoa, adquirindo conhecimento. Uma criança, trabalhando com José, lá na madeira, né? Carpinteiro. Talvez, sabemos aí que aos 12 anos ele chegou e já sabia o seu propósito. Quem está com Lucas 12:51? E desceu com eles para Nazaré e era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. E Jesus era? Sim. Então, ele sabendo do propósito, sabendo da onisciência dele, ainda assim ele foi obediente aos pais, submisso aos pais e voltou com eles para Nazaré. Então, eu diria assim, como a gente estava conversando na semana passada, né, algumas especulações, né, sobre Jesus. A gente vê nos apócrifos algumas situações que aparecem, mas o que de fato nós podemos afirmar sobre Jesus é o que está aqui escrito na Bíblia. Comentários? Chamado ao seu propósito. Jesus está nos chamando. Acho que aqui todos somos convertidos. Estou imaginando, né? Nós somos chamados por Jesus para responder: quem vocês dizem que eu sou? Esse é o tema da aula, né? Vamos falar um pouquinho de João, batizador. Eu estou chamando de batizador, né? João Batista. O contexto é que no século I, muitos ali afirmavam ser o Cristo. João Batista, mais velho que Jesus, começa a profetizar lá no deserto da Judéia, e ele não afirmava ser o Messias, era o precursor. O objetivo dele é o quê? Preparar pessoas para o rei prometido, o Messias. Então o que ele fazia? Administrava um antigo ritual judaico de batismo de convertidos ao judaísmo. Que esse batismo ele significava o quê? Ele mostrava que as pessoas estavam cerimonialmente limpos.
E esses convertidos, batizados, se tornavam filhos adorados da aliança, aquela aliança atual que existia. E havia aí uma convocação de Israel ao batismo de arrependimento. Era o que João estava administrando, esse batismo, né? E a impressão que dava, né, naquele cenário é que talvez João Batista fosse aí um lunático, né, um fogo de palha. Ele estava aí buscando conclamar, né, os judeus para admitir que eles tinham se afastado da aliança com Deus e que eles deveriam aproximar-se dele como se fosse a primeira vez, recomeçando com Deus. Imagina a mentalidade aí do judeu ouvindo João Batista, né? Peraí, esse cara está delirando, né? Nós que somos filhos da aliança vamos ter que recomeçar, reconectar com Deus. Mas, quando a gente olha para Jesus, Jesus traz uma ideia de um batismo com um novo significado. O ritual que era importante para Jesus, o ritual de sacerdotes purificados pela passagem de água, e existia aí um outro significado do batismo, que era que um sacerdote, antes de representar o povo aí no Santo dos Santos, né, ele deveria passar por um batismo para se tornar limpo, né, cerimonialmente, para se apresentar no santo lugar. E Jesus se apresenta para João para ser batizado. Então, esse significado, esse ritual tinha aí um importante significado. Então, como eu disse aí, os sacerdotes eram purificados pela lavagem com água e aí se apresentavam aí no santo lugar. Mas João não queria batizar Jesus. João fala assim, não, eu que devo ser batizado por ti. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Então João estava enganado. Jesus, ele não queria se submeter ao batismo de arrependimento que João estava ministrando. Jesus tinha algo mais em mente. Que ele estava o quê? Prestes a conceder aí um novo significado, um novo símbolo da imersão da água, mudando para sempre o significado do batismo, que é o que nós temos hoje. Então Jesus não fala assim, peraí, me batiza porque eu estou arrependido do que eu fiz. Não faz nenhum sentido. Mas Jesus está falando assim, eu sou o sumo sacerdote que vai assumir e vai ser o líder de Israel. Era como se Jesus estivesse dando credibilidade à pregação de João do arrependimento. Eu diria até que é o contrário, né? Jesus dava credibilidade para João. É isso que eu estou dizendo, dando a João Batista, o que ele vinha pregando, a mensagem de arrependimento. Eu não sei se eu entendi, mas você quer dizer que João dava credibilidade a Jesus? É exatamente o contrário. Ele tomou a atitude de ser batizado, Sim. Ele quis dizer isso. Ele estava dando credibilidade à pregação de João Batista. Sim. Então Jesus veio... já passei esse, né? Então uma voz dos céus disse, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Naquele dia, Jesus começa oficialmente a jornada que culminaria no cumprimento aí da promessa, da morte dele na cruz, na ressurreição, e assim vai. Então, com esse ritual, entendam bem, de limpeza, né, que Jesus não precisava, né? Então, de limpeza, ele anuncia publicamente, estou começando o meu ministério. E é a primeira vez que aparece as três pessoas da Trindade. O Deus falando e o Espírito Santo descendo como pomba, é isso? Então, esse foi o primeiro ato para transformar o batismo numa porta simbólica para um novo tipo de vida, entrada pelo qual ele seria o primeiro a passar. Paramos? Café? Esse cenário a gente vê o seguinte, né, que Jesus começa, como eu falei, né, o ministério, e
Em determinado momento, aí, quando a gente chega lá em João, essa passagem não está aqui, 1:35 a 40, fala assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Ele respondeu: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Então, eu já coloquei aí, né? 2 ex-discípulos de João, porque a partir do momento que eles ouvem João falar assim, esse é o Cordeiro de Deus, eles saem e vão seguir Jesus, né? E aí, aqui no trecho aqui fala que, versículo 39, respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Ou seja, noite, devem ter ficado lá dormindo, e dia seguinte, mas podemos imaginar ali, especular o que Jesus ensinou a partir das 4 horas, né? A koinonia foi longa ali. Quem participa de koinonia. Dia seguinte, André encontra Pedro, o irmão, e leva ao Rabi, 40 a 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e lhe haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, no dia seguinte, André, depois de tudo que ele ouviu, maravilhado, e é óbvio que era muito melhor ele estar com Jesus, seguindo a Jesus, ouvindo Jesus, do que João. Estava ali na fonte. Estava ali na fonte, né, ouvindo, se deliciando, né, saboreando tudo aquilo que Jesus estava dizendo. E quando João fala assim, ó, Cordeiro de Deus, eles estão juntos. E quando Pedro chega, Jesus chama ele, ou quando Simão chega, Jesus vira e fala assim, Cefas, Pedro. Essa palavra deriva aí de rocha, no aramaico, né? Interessante que quando nós vemos a história de Pedro, a palavra Simão significa ouvir. Para quem conhece bem a história de Pedro, né? Como ele era impulsivo, eu diria que ele não ouvia muito, né? Era exatamente o oposto daquilo que ele significava. Mas é uma variação aí do hebraico Simeão. Pedro, um pescador forte, anos jogando rede, puxando peixe. E aí o cativante Rabi chega, de repente coloca a mão no ombro, saudável, e fala assim, Pedrão, homem rocha, vem. Claro que ele tem aí um duplo sentido, né? Porque quando a gente vê lá em Mateus 16:18, ele fala assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tinha duplo sentido, Pedro não entendia na hora. E aí ele apelida Pedro aí de Cefas, Petros, no grego, né? E falar de discipulado. Então Pedro é alguém que Jesus fala, chama, ele se engaja, está ali com Jesus. Os discípulos, né? Homens, muitos homens queriam ser seus discípulos. Agora, um mentor era uma questão muito séria naquela época, porque o que o mentor ensinava, o mentorado deveria ser uma réplica do mentor. Ou seja, se acontecesse alguma falha de aprendizado ou algum ato público embaraçoso, quem lhes condenar? O mestre. Então o mestre tinha exatamente muito cuidado aí na escolha. Selecionava, né, para submeter a instrução e executar. E o mentorado poderia até pedir, olha, eu quero fazer mentoria contigo.
Mas só iria começar esse programa quando o mestre falasse, ok, eu estou te convidando agora. Tinha que partir do mestre. Então os homens que encontravam Jesus queriam ser mentorados, né? E alguém podia pedir. E Jesus quem escolhe? Tem aqui um quadro, depois eu vou deixar para vocês, da profissão de cada um dos 12, né? Dos pescadores, né? E André, Tiago, João, Felipe. Bartolomeu era agricultor, Tomé construtor, Mateus cobrador de impostos, Tiago menor o artesão, Judas, né, Tadeu pregador, Simão Zelote e Judas Iscariotes um tesoureiro. Ele que carregava a bolsinha com dinheiro, né? Então, diferente aí do nosso italiano, né, Carlo Ancelotti, Jesus não escolheu os melhores. Ele escolheu quem ele queria lapidar, transformar aqueles homens, a gente vai ver mais pra frente, em pescadores, né, de homens. Mas Jesus escolhendo todos esses, escolheu Pedro, a gente já viu, né, Simão, que se torna Pedro. Passado algum tempo, o que aconteceu com esses discípulos que Jesus escolheu? Voltam para o negócio deles. Pedro, né, André. E aí os caminhos vão se cruzando aí meio que por coincidência, né? Jesus vai para Galileia, começa a ensinar, curar, e aí uma multidão à beira-mar. Jesus nota alguns barcos, pescadores ali, limpando a rede na praia, e aí Jesus pega e fala assim, né? Pedro, posiciona seu barco aqui, eu quero subir para ensinar. Jesus faz isso. Jesus sabia que era Pedro, né? E ele aproveitou aquele momento. E ele entrando num dos barcos que pertencia a Simão, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Talvez ali, aproveitando a acústica, aquela calmaria do mar, porque não podia estar violento para ele poder ensinar, e ficou ali. Quando acabou de ensinar, ele vira para Pedro e fala, vá para onde as águas são mais fundas, lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Qual a profissão de Jesus? Carpinteiro. Qual a profissão de Pedro? Pescador. Não só ele era pescador, como ele era dono de um negócio com pesca. A gente vê isso nas Escrituras. Quem conhecia mais pesca? Pergunta retórica. O Pedro dominava tudo aquilo. E Jesus, um carpinteiro, falou assim, ó, lança a rede. Rede limpinha, noite inteira sem pescar. Sabe o que eu fiquei pensando dessa cena? O que será que Jesus ensinou para aquelas pessoas? Enquanto estava no barco, antes de falar para Pedro, sei lá, talvez estivesse ensinando sobre discipulado, sobre confiar no sustento de Deus, a alegria de cumprir o chamado. Lembra que Jesus chama Pedro lá no começo, ele dá um sumiço, e aí Jesus encontra ele pescando. Jesus já tinha falado para ele, ó, você não é mais Simão, você vai ser Cefas. E aí, fico imaginando assim, Jesus sentado ali, Pedro do lado e Jesus ensinando. Pedro relutante, vou ter que sair daqui, a rede está limpinha, a noite inteira a gente tentou pescar. Vou ter que fazer os homens jogarem a rede à toa. Só para agradar ele, né? O Rabi. Eu fico pensando assim, ó,
Imagina se a gente estivesse na praia olhando tudo aquilo, ensinamento. Imagina a expressão corporal de Pedro, as caras que ele devia estar fazendo. Vamos lá, Rabi e tal. E qual é a transformação que acontece com Pedro? Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pessoal, não tenham medo. Nós somos pescadores de homens. Lança rede. Mesmo aqui na Campinas, que não tem litoral, não tem praia, não tem mar, não tem um rio caudaloso, nós somos pescadores de homens. Imagina a cena, né? 2 barcos, prestes a afundar, o pescador, a rocha, a pedra, seus companheiros. Pedro certamente não lembrou, esse não é um homem comum. Prostrou-se, e aí é muito simples, né? A gente vê na passagem aqui, pecado não consegue subsistir com a graça de Deus. Um homem manchado pelo pecado, Pedro temia, ele sabia que era pecador. João e Tiago tremiam, né, com tudo aquilo, mas eles ouviram as palavras que mudaram a vida deles e deve mudar a nossa para sempre. Nós somos pescadores de homens. Pedro, um homem admirável. Interessante que quando a gente olha os relatos, Pedro não faz nada pela metade, né? Se tiver que pegar a espada e cortar a orelha do soldado, né? Quando Jesus está sendo preso, vamos cortar. Na Judeia, quando Jesus falou, vai ser muito, estou pronto para ser discípulo. Pum. E ele achou que não ia dar nada, foi para Galileia, volta na vida de pescador, e aí quando está ali, ó, face a face com Cristo, aí ele lembra daquele chamado lá atrás. Bom, esse chamado, ele não vem de dentro. O chamado vem de fora. Não adianta, tem muito coaching, né? Eu fiz curso de coaching. Tem muito coaching, né? Que mentor, guru de autoajuda, eles estão errados. Isso não é de dentro, isso vem de fora, né, esse chamado. E seguir o chamado parte da percepção de que Deus criou cada um com um projeto singular e especial. Pedro, André e João perceberam que a vida longe do chamado, ela é vazia. Mais ou menos como a rede de Pedro quando ele voltou da pescaria, vazia. E Jesus fala assim, ó, joga lá. Responder ao Redentor significa reconhecê-lo, permitir que ele se revele ao nosso coração e assumir o caminho de transformação e discipulado. Nós estamos aqui para isso, né? Nós temos que responder a esse chamado, a esse propósito. Nós temos que ter uma vida como o Rabi planejou para a gente. Nós temos aí, Jesus estabelece uma história, né, de um reino, né? Jesus traça aí um novo reino. E todo esse composto, né, de ensino que Jesus tem raiz profunda aí na história de Israel. Ali, na história de Israel, desde sempre a gente vê a história do bem e o mal. É um conflito espiritual, cósmico, né? E não foi por acaso que Jesus nasceu ali. Então, o antigo pacto, né, a antiga aliança de Deus com Israel, pressupunha obediência e abundância. Então, eu já falei um pouquinho disso, mas o que acontece? Deus tira o povo de Israel do Egito e estabelece uma aliança. Se vocês me obedecerem, terão fartura. Se me desobedecerem, terão fome e sofrimento.
E o Antigo Testamento, abundância, né, é sinônimo principalmente de material, aí, de terras, colheitas boas, riqueza, segurança. E a abundância depende de obediência, mas o povo sempre desobedecia. A gente vê a história de Israel, né? Mais ou menos assim, ó, pensa num combinado de pai e filho, assim, ó, se você estudar, tirar uma boa nota, você vai ter a mesada. Mais ou menos era assim a relação aí de Deus com o povo de Israel. Mas o povo de Israel não estudava e não tirava boa nota. Quando a gente vê a história, a gente vê aí o rei Davi, que nós temos o auge aí o auge e a queda de Israel. Deus escolhe Davi como rei, ele era fiel até certo ponto. Israel cresceu, ficou rico e poderoso e eles viram a era de ouro, quando Davi era aí o rei. Deus estabelece uma nova aliança, uma aliança que reinaria para sempre, sem depender mais só de obediência. Uma promessa incondicional. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi perfeito. Colecionou esposas estrangeiras e trouxeram aí deuses, ídolos para Israel. E nós vemos o seguinte, que essa decisão, esse comportamento, essa atitude de Davi vai ter impacto dali para frente, com os ídolos, entenda bem o que eu vou falar, infectando Israel, né, a partir dali. O reino se divide um pouco mais para frente, entre norte e sul, Israel e Judá. Os reis vão se afastando de Deus, e em 722 a.C., o Império Assírio destrói Israel. O povo sofre. E numa profecia de Isaías, 32, de 1 a 3, ele fala assim, vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Então os olhos dos que veem não estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Então é bom porque a gente tem aqui um otorrino e um oftalmo. Então, você sabe muito bem, né, como é que é fazer a pessoa ver, e o otorrino aqui sabe como fazer alguém ouvir bem, né? Então, ou seja, o profeta lá atrás fala isso, né? E o povo esperava um rei, um Messias igual ao que eles já conheciam. Como a gente não conhece o futuro, a gente fala assim, peraí, vamos ter uma seleção brasileira, espero que ela jogue igual à seleção de 2002. E quando a gente vê agora, não foi. A gente espera uma coisa, mas não é. Nesse caso era muito melhor. O rei que Deus estava prometendo. E aí a gente vê uma transformação no reino. O Messias no poder. E tem uma analogia muito interessante que acontece na vida de Jesus. Lembra que ele começa o ministério, mas logo no começo ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas Jesus, naquele cenário, aquela analogia, ele vence aonde os reis falharam. E a primeira tentação de Satanás, está lá em Mateus 4, de 1 a 11, Satanás fala para Jesus transformar a pedra em pão. O que Satanás oferece ali? Satisfazer uma necessidade física, usando o poder divino de forma egoísta. Qual a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus veio estabelecer um reino de total confiança e dependência de Deus, inclusive nas necessidades físicas. Segundo, joga-se do templo. O que Satanás oferece? Provar que Deus o protegeria com um milagre espetacular. Resposta de Jesus: não ponha à prova o Senhor. Satanás continua atacando, né? Leva Jesus lá para o ponto mais alto e fala, eu garanto a proteção. Se joga. Por último, Satanás quer o quê? Adora Satanás em troca dos reinos do mundo. Qual é a oferta? Poder e riquezas imediatos, sem sofrimento. E como é que Jesus responde? Adore o Senhor, o teu Deus, e só a Ele preste culto. Então, o que nós estamos falando aqui? Necessidade física, alimento, proteção e poder e riqueza. Que era foi aonde exatamente os líderes
os reis caíram e falharam. Mas Jesus se mostra firme, tentado como homem, né? Como totalmente homem, ele resiste. E no tempo devido, Jesus se mostraria aí como Messias. Jesus inicia seu ministério, mas eu estava procurando, né? Eu sei que quando alguém está na universidade aí e passa com honras, ele tem aí um grau de honraria que ele acaba recebendo, né? Eu fui procurar, chama Summa Cum Laude. Alguém sabe o que é isso? Tem 3 escalas, né, de honraria para quem tem um desempenho superior numa universidade, e esse é o mais alto. Diria que Jesus foi acima desse, né? Summa Cum Laude. Jesus começa seu ministério, viaja para a Judéia, Galileia, passa por onde os reis passaram, né? Saul, Davi, Salomão, Zedequias foi o último rei, né, de Judá. E interessante o seguinte, que dos reis de Judá, somente 8, de acordo com a Bíblia, foram bons aos olhos de Deus. E Jesus estava ali recebendo todas as honrarias no teste que ele teve. Eu diria, nesse cenário, e para nós hoje, nós podemos adorar a Deus ou ao poder. Ambos nós não podemos. Nós precisamos escolher, né? Jesus mostrou que seria o rei dependente de Deus, contrário aos antecessores aí que caíram. Com Jesus, nós conseguimos a abundância verdadeira. Veja, Jesus não pregou contra dinheiro, mas alertou: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E ele conta a parábola do rico insensato, em Lucas 12, que fala que é um rico que guarda em celeiros e fala assim: amanhã vou aproveitar. Está lá em Lucas 12. Então ele guarda toda a riqueza, mas naquela mesma noite ele morre e não pode levar nada consigo. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e tenham plenamente, ou algumas versões, abundante. Essa é a vida que Jesus nos oferece. Ele não quer que a gente entre por outra via, mas sim pela porta. As ovelhas que são de Jesus ouvem essa voz e entram pela porta. E os discípulos? Os discípulos passaram pela porta. Doze discípulos, apóstolos, um círculo mais íntimo, deixaram tudo para trás, pescaria, negócio de pesca. Jesus promete aí abundância espiritual, mas não segurança financeira ou conforto. E ele fala: se quiser me seguir, negue-se, pegue a tua cruz e siga-me. Quem salvar sua vida, perderá, ele fala. Quem perder sua vida por minha causa, salvará. Jesus não está falando assim, ó, é o seguinte, me segue. Tem aqui um plano de previdência para você, fica tranquilo. Tem aqui aposentadoria. Tem aqui, perdeu o emprego, seguro-desemprego. Ele está falando o contrário. Quem perder a vida por Jesus vai ser salvo. Uma pergunta. Você tem muito dinheiro e bens materiais? Ou eles é que têm você? Como é que está a sua preocupação em relação a isso? Duas pessoas podem ter a mesma quantidade de bens e dinheiro. Uma vive ansiosa, controlada por ela. A outra usa com liberdade, investe no reino, não deixa que o dinheiro defina como identidade. Garanto para vocês que a diferença não está na conta bancária, né? Mas sim, quem comanda? É você ou é Deus? Sou eu ou é Deus que comanda essa conta bancária? Cuidado!
Protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E ele conta a parábola daquele rico insensato que guarda no celeiro e morre, que eu comentei agora há pouco. E ele fala assim: contudo, pegando a sequência da parábola, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que preparou? Dinheiro, recursos para Deus, para Cristo é neutro. Não significa nada. Até porque, quem é o criador de tudo? Quem pode dar e tirar? Lembra da história de Jó? Interessante que a perspectiva da morte tem aí um modo próprio de colocar rapidamente as coisas em perspectiva. Pela lente da eternidade, riqueza material é microscópico. Transcende a morte, é nada. Lembra que eu falei que Deus é dono de tudo? Em João, o que o João fala, né? No capítulo 1? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus é eterno, é o Criador. A vida que ele oferece, ninguém pode oferecer. Essa abundância que Jesus oferece é contrária, muito contrária ao pensamento atual, vigente. E o mundo não entende. Aliás, não entendia. Lembra de Nicodemos, que nós falamos na primeira aula? Lembra? Jesus vira para Nicodemos e fala assim, ó, nós precisamos nascer de novo. E essa expressão que ele usa lá com Nicodemos, nascer do novo, seria a melhor expressão, nascer do alto. E o que é o nascer do alto? É um nascimento espiritual, obra de Deus. Mary Tenney fala que a transformação é capaz de entrar e adaptar-se a outro mundo. Não pode ser conquistado, merecido ou por esforço. Orar, limpar sua vida, estar numa igreja, você não consegue nascer de novo. É mais ou menos como um nascimento de uma criança. O que a criança faz? Qual a participação dela para ela nascer? Nada. Ela é totalmente dependente. Nasceu, depois ela continua sendo dependente. A criança, quando entra no mundo, ela passa de um ambiente para outro, né? De uma outra existência, e ela precisa de ajuda. Ela é incapaz de sobreviver sozinha. Nicodemos procura Jesus à noite, lá no João 3:3, a gente vê. Vai escondido, já falamos disso na semana passada, com medo do Sinédrio. E no versículo 4 ele fala: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Nicodemos, pensando de forma literal, não entendeu. E até pode parecer uma pergunta sarcástica, né? Mas lembra da aula passada? Nicodemos não é ignorante, ele é mestre, talvez o principal do Sinédrio. Mas, uma outra situação é que, qual é a mente de Nicodemos? Os israelitas, no judaísmo, quem se convertia, os gentios que se convertiam ao judaísmo, eram conhecidos como filhos renascidos. E os homens, por exemplo, tinham que fazer a circuncisão, batismo. E Nicodemos deve ter pensado, peraí, será que é disso que Jesus está falando? O pensamento dele era horizontal, né? Charles Swindoll, no livro, ele fala assim, agora você está me dizendo que há um reino do qual não faço parte e que para fazer parte desse reino preciso de alguma maneira voltar e nascer como gentil? Além disso, esse reino parece ser muito diferente daquele pelo qual estou procurando, que eu estou esperando. Que tipo de abundância é essa? Mestre, o principal mestre de Israel não estava entendendo. Ele não conseguia enxergar. Jesus vai e aprofunda mais um pouquinho. Ele vai escolher termos e conceitos que Nicodemos
que esperava o Messias conhecia, porque ele era professor de pós-graduação da Universidade de Israel na época. Veja o que Jesus está falando na profecia de Ezequiel. Pois eu os tirarei dentre as nações e os juntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu purificarei, lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. É disso que Jesus está falando. É dessa profecia. Então, Jesus começa a trazer para a perspectiva alguns assuntos sobre o Espírito Santo, que são abordados por profetas do Antigo Testamento. E ele fala assim, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Tem um vídeo interessante, antigo, eu tenho esse vídeo já usei algumas vezes, mas que talvez represente bem aqui o que Jesus quis dizer. In the tree of a minute of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine, to feel you all around me and to take your hand along the sand. But I may as well try and catch the wind. Capturing the wind and putting it to good use. Wind energy from GE. A propaganda da GE. Mas é uma ilustração de o seguinte, a tentativa que nós temos de tentar conhecer o vento, né? Mas Jesus usa a ilustração do vento, né? Assim, você não sabe de onde vem, para onde vai. Esse é o nascido do Espírito. E Jesus ainda fala, você não entende o que eu estou falando? Vocês não aceitam. Vocês como crerão? O problema ali era volitivo, era vontade. Nicodemos admite, como é que é isso no versículo anterior, né? No 9. Como que eu vou poder? Voltam, né? Vou nascer de novo? Volto ao ventre da minha mãe? Da mulher? E uma advertência que eu pensei é o seguinte. Nicodemos não tinha a dimensão dessa abundância, né, espiritual, dessa transformação. Mas acho que, às vezes, isso serve como uma advertência para nós, na igreja. Mas eu acho que, por eu ser um membro fiel, por ter respeito da comunidade, ser autoridade, dar aula, tocar na banda, pregar, nada disso vai fazer eu nascer de novo. Lembra que eu falei? Isso é obra do Espírito Santo. É Ele que vai fazer com que eu nasça de novo, baseado naquilo que Cristo fez. Em verdade, lhes digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Como eu disse, o problema de Nicodemos não era intelectual, ele era professor. Era de vontade, de querer entender aquilo que Jesus estava dizendo, né? Lembra que Nicodemos é um experiente estudioso sobre Moisés. Imagina que ele poderia dar aula sobre Moisés, contando toda a história da saída do Egito, né? As pragas do Egito, etc., né? Abertura do Mar Vermelho, da reclamação e murmuração que nós fazemos, né? Mas eles fizeram lá atrás. Deus os disciplina. E Jesus vira e fala assim, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que é isso? Uma analogia com a cruz. Jesus ia ser levantado lá na cruz. Não sei se vocês lembram dessa história, mas o povo estava lá murmurando e etc. E aí cobras venenosas aparecem e matam muitos por Deus permitiu. E Moisés intercede pelo povo. E o Senhor instrui, faça uma serpente de bronze, coloque num poste. Quem for mordido, olha para ela.
e a pessoa vai viver, porque o veneno vai perder o efeito. Jesus faz uma analogia com a cruz. Quando a gente olhar para a cruz, quando a gente nascer de novo, o veneno do pecado acaba o efeito sobre nós. Vamos continuar pecando? Sim, mas acabou esse veneno. Está pago. Os passados e o futuro. Jesus pagou. E ele continua. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Imagina Nicodemos, com a mente agora livre de tudo aquilo que ele sabia, teve que desaprender, jogar para trás, ressignificar tudo aquilo que ele aprendeu, lembrou de Moisés, lembrou que ele tinha que olhar para o alto, deixou para trás teologia ruim, orgulho, uma nova dimensão de pensamento. Jesus faz a declaração aí, direta, né? Vai bater o pênalti. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A abundância que Jesus fala e oferece lá de João 10:10, que a gente já leu, é espiritual. Ela transcende dinheiro, bens, salário, saúde, condição de vida e a morte. Pois é eterna. Amém? Amém? Abundância. Essa palavra é perissós. E significa abundante, extraordinário, mais que suficiente. Não só é abundante, como é excessiva, extravagante, esmagadoramente ampla. E nós temos aí 4 qualidades tangíveis que nós podemos abraçar agora dessa abundância. Ela é sublime, ela nos capacita a viver acima do medo, superstição, vergonha, ansiedade, negatividade. Nós podemos ignorar a opinião dos outros. Não precisamos seguir a opinião dos outros da perspectiva meramente humana. Podemos assumir riscos, investir no reino com os recursos que eu tenho, né? Tentar o impossível crendo que é possível para Deus. Pode ser impossível para a gente, uma situação que a gente está vendo. Para Deus tudo é possível. Uma outra coisa essa abundância, não precisamos ter medo nenhum, sabe por quê? Ela é imaterial, não vamos perder. Ela é libertadora, nós nos apegamos a nada. Segurança e contentamento vem de Deus. Nós podemos aproveitar cada dia como um presente de Deus. Podemos nos sentir seguros na verdade, defender o certo, com o foco de não querer agradar as pessoas, agradar a Deus. Por tabela, a gente agrada as pessoas, agradar a Deus. A abundância é imaterial e eterna. Quanto mais dividimos, mais multiplicamos. É graça e de graça. Finalizando, o que você precisa para usufruir do abundante Cristo? Como podemos responder ao Criador para usufruir dessa vida que Deus planejou? Opa! Pessoal, se você quiser copiar a aula anterior, está aí. Eu vou colocar nesse mesmo link essa aula que a gente acabou de ver. Queria agradecer. Bom domingo, feliz Dia dos Pais. Até a próxima semana. Obrigado.